Vou falar sentado porque, infelizmente, me recuperando de uma lesão aqui no joelho, que eu acabei caindo no local de trabalho, é meio complicado. Então, eu não consigo, não foi uma academia. Se fosse, eu acho que você conhece na academia, não poderia dizer mais seriam, né? Mas, enfim. É o seguinte, a Vigilância Sanitária de São José, recentemente, teve um chamado para nós atuarmos perante o Conselho com a inspeção em academias supostamente irregulares do município. Foi feito um trabalho em agosto de 2013, e toda a sequência de 2013 e durante 2014 também. O que é muito comum a gente verificar em loco das inspeções? É a ausência do responsável técnico. É algo praticamente impossível de acontecer. O responsável é o matriarca da academia. É o que de fato tem que estar presente para que a academia possa ter condições sanitárias de funcionamento e oferecer um bom serviço aos usuários. Então, quando o fiscal vai no loco, ele verifica a presença do responsável técnico. Isso é imprescindível. Daqui em diante, ele verifica as condições sanitárias do espaço. Bandeja, parede, banheiro, assiduidade em relação ao chão. Seria um conjunto de normas sanitárias que, por si só, formam um espaço sanitário adequado para o funcionamento da academia. Então, hoje, a Visa Municipal trabalha com papel educativo, certo? Visando, acima de tudo, orientar antes de punir. Porque a gente precisa do seguinte ponto: orientamos, educamos e depois cobramos se foi dar resultado ou não. O papel preventivo é muito importante pela vigilância sanitária. Quando a gente fez a ação em agosto de 2013 com a Daniela Capanema, se não me engano, né, que é Daniela Capanema, tivemos por ação 3 ou 4 academias interditadas do município de São José. Mas foi interditadas por que motivo? Não tinha responsável técnico, condições precárias de higiene, ausência de bombeiro, na licença do Corpo de Bombeiros, que hoje em dia é fundamental, e eu, como diretor, estou condicionando os alvarás com a presença da licença do Corpo de Bombeiros, não só para as academias, como para vários estabelecimentos de grande público, certo? O fiscal, às vezes, vai em loco, faz a inspeção e verifica que o local é passível de liberar o alvará sanitário. Ele libera como fiscal, mas quando chega a mim como diretor, eu não assino, não libero o alvará sanitário. Ele fica comigo e eu não libero, certo? Porque eu, como diretor, vou responder futuramente de forma solidária, sem dúvida alguma. Então, por zelo, eu prefiro condicionar ao bombeiro, no caso de outras normas que a lei preconiza. Então, para ter o alvará sanitário hoje na Visa Municipal, o que seria necessário quando o fiscal vai em loco? A petição de requerimento, feita no protocolo da Prefeitura, certo? Depois, cópia da taxa paga do alvará sanitário, taxa recolhida, no caso, anualmente. Cópia do alvará de bombeiros, a licença. Horário de funcionamento, dias, horários e atividades desenvolvidas. Relação dos funcionários e as respectivas funções, inclusive dos estagiários. Contrato de estágio firmado entre a instituição de ensino, o aluno e o estabelecimento. Registro no Conselho Regional de Educação Física dos professores da academia. Registro da Confederação de Profissionais que ministram aulas de dança, balé ou artes. Declaração de trabalho técnica pela academia, emitida pelo Conselho Regional de Educação Física. Atestado médico para usuários da academia. Procedimentos operacionais padrão são os POPs. Vocês devem saber o que são os POPs, né? Como é que seria o funcionamento diário das academias. O comprovante de manutenção dos aparelhos de musculação da academia. O comprovante de substituição de velas dos fios bebedouros de água. Memorial descritivo da limpeza e desinfecção da superfície e do ambiente. Ordem de serviço do controle integrado de pragas urbanas. Isso seria um contrato feito com uma empresa que faz serviço de manutenção de vetores e pragas, no caso, baratas, insetos e similares. O plano de manutenção, operação e controle PMOC dos aparelhos de ar-condicionado, com base na Portaria Federal 3523 de 98. E a cópia de certificado de limpeza das caixas de água. Isso para a capacidade que for superior a 10 mil litros. Inferior a uma simples declaração de limpeza mensal já é o suficiente. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, em relação à vigilância sanitária, a observância fundamental do fiscal em loco é a presença contínua e ininterrupta do responsável técnico, da pessoa do professor de educação física legalmente habilitado. Isso seria similar, como eu recebo várias denúncias, da questão das farmácias e drogarias, em que o conselho também vai em loco e verifica a ausência do farmacêutico, que nos encaminha também o relatório e pede que nós, como prudente polícia, comparecemos em loco e intimamos para regularizar com a presença do responsável técnico, no caso farmacêutico, na academia do professor de educação física legalmente habilitado.
Essas seriam as normas padrões mínimas de segurança sanitária aptas a liberar um alvará sanitário perante a Visa Municipal de São José. Alguma dúvida, algum ponto específico? Eu estou aberto a questionamentos. Oi. O ano passado, a vigilância foi na minha academia, né? Fez a vistoria toda. E eles me autuaram e pediram um livro do pH e do cloro. Porque o que a gente faz hoje, a gente tem um livro pauta, onde a gente faz todo dia, né? A medição do pH e cloro, coloca ali. Daí eles falaram que tínhamos que ter 3 vezes por dia. A gente fazia 1. Começamos a fazer 3 vezes por dia. Daí eles pediram que tinha que ter um livro registrado do pH e cloro. Só que a gente foi na prefeitura e ninguém conhece esse livro. Daí o que a gente fez? Com o contador, a gente comprou um livro pauta, igual, foi na prefeitura para eles protocolarem esse livro. Só que vai fazer 1 ano e não protocolaram. Não nos deram nenhuma resposta. Tu tens aí no protocolo contigo isso? Tenho, uhum. Ou você protocolou como qual documento aí? Registro e autenticação, primeiro livro, pH e cloro. De livro. Tens o número do protocolo aí? Tu pode me passar, por favor? Tenho, uhum. Posso falar? Pode. É o número do processo? Aparece o número do processo, protocolo ali. Aqui. Alguma coisa de 2013 ou 2014? Aparece número do processo. Isso. 155 Sim. 12/13. Então o que acontece? Assim como as academias, eu vou dar um exemplo típico, seriam as óticas, elas também têm que ter um livro registrado quando elas fazem os atendimentos, no caso oftalmológico, na emissão dos óculos de grau, no caso. Elas têm um livro registrado perante a vigilância. Esse livro é todo, no caso, publicado pelo fiscal sanitário. Seria o caso do teu livro, no caso. Eu posso tentar verificar para ti a possibilidade de agilizar, no caso, essa análise. Porque hoje a gente está fazendo, mas um livro normal continuando, né? Não existe um livro padrão da vigilância. Mas, tipo, se vocês forem hoje lá, o que eu tenho para te mostrar é só que está na prefeitura ainda, que eles não me devolveram um livro protocolar. A tua parte você fez. Nós que não fizemos a nossa. Então você não vai sofrer nenhuma penalidade, você fez a sua parte. Nós, do Poder Público, por questões outras, não respondemos a contento no prazo em que você solicitou. Foi essa dúvida, porque daí como o livro não chegou, a gente continua ainda fazendo no nosso manual. Como eu digo, a vigilância sanitária, até por uma questão de demanda, hoje nós temos a 4ª economia do Estado, São José, né? Nós temos hoje 8 fiscais sanitários, que trabalham em duplas, em 4. Então hoje eu tenho 4 equipes de fiscais, e praticamente é impossível eu dar conta de inspecionar toda a grande São José. Então, eu acabo trabalhando com risco sanitário. Aquilo que, de fato, é risco, o fiscal vai logo, faz a inspeção, tomando providências. Mas você faz a sua parte. O fato de você ter protocolo afixado no local visível, já é a sua parte como empresário. O poder público, que por questões internas, a contento não conseguiu atender a demanda. Mas a sua parte você fez. O protocolo está lá, anualmente, taxa recolhida. Se nós formos lá em loco, você mostra o livro sem problema algum. Tá bom, Bom, tem mais alguma questão? Qual a verdade que tem na academia para vender suplemento e roupas? Desculpa? Qual alvará que tem que ter dentro da academia para vender suplemento e roupas? Na realidade, existe uma lei específica, que é a 13679 de 2006, que fala acerca do uso de anabolizantes nas academias, certo? Em que tem que haver uma placa advertindo, no caso, o uso adequado de anabolizantes. Mas não existe um alvará específico para o comércio interno da academia, certo? Porque existe as lojas específicas que comercializam esse tipo de produto. A academia, por si só, não teria competência, digamos, técnica para vender esse tipo de produto. Existe uma loja específica. A academia, com a função dela, ministrar aulas e exercícios. Isso é pontual, certo? Enquanto os anabolizantes, é muito importante essa advertência, colocar com base na lei que o uso é restrito à questão do anabolizante. Isso, quando o fiscal vai logo, também ele certifica se a academia tem essa advertência, essa ressalva ou não, certo? Outro ponto também importante de levantar para vocês é que essas academias que foram interditadas, elas não foram por uma questão de algo assim pouco, mas sim como poderia, por exemplo, responsável técnico pelas condições de higiene, que o fiscal chegou logo e verificou roupa por um lado, roupa pelo outro,
cheiro de suor praticamente meio insuportável. Então são questões que o ambiente só não é insalubre, impróprio para o convívio. E também eu vejo no dia a dia que as pessoas, elas acabam submetendo a pagar um valor pequeno numa academia, digamos aí, qualquer, mas não querem pagar numa academia melhor legalizada porque é mais cara. Isso acontece no dia a dia. Elas vão pagar, mas não sabem as consequências futuras que advêm de uma academia, digamos, clandestina funcionando no município. Exercício irregular, a questão de uma doença que pode ser contagiosa e pode vir no contato direto. Então são questões que a responsabilidade da vigilância sanitária se faz presente com o alvará sanitário fixado na parede. Eu estou com uma academia aqui em São José, uma academia antiga, o alvará foi emitido pelo fiscal ano passado, e o controlador da academia veio conversar comigo e perguntou por que eu não liberei o alvará sanitário. E o bombeiro, na realidade, eu liguei inclusive para qual foi o bombeiro, e eu conversei com ele e eu não liberei o alvará da academia, com o parecer favorável do fiscal. Daí o dono da academia me disse: a minha academia sempre tem o alvará sanitário aqui em São José. Teve até 2012, eu assumi a direção em 2013. Enquanto eu estiver ali, a sua academia não vai ter o alvará enquanto não se adequar a normas de bombeiro. E não se adequou. Ela funciona hoje sem o alvará sanitário. Certo? Porque eu retive. Daí o bombeiro me disse que simplesmente a academia tinha que fazer uma adequação mínima. E o rapaz me disse que precisaria do alvará sanitário para obter empréstimo junto ao banco para depois se adequar. Mas eu não posso liberar o alvará sanitário, senão põe nesse meio tempo. Como é que fica? Eu vou responder, a prefeitura vai responder, é solidária a responsabilidade. Então, por zelo, ele tem outras fontes de renda para buscar empréstimo em outros bancos, mas o que eu preconizo é, no caso, aquele que está na academia, o usuário, que é a pessoa que é o foco da vigilância sanitária de São José. É a prevenção sempre, o foco do risco sanitário. Isso é ponto crucial da vigilância sanitária hoje. Certo? Ponto de ferrugem também, porque eu já tive problema com... Pô, beira de praia, 500 metros da praia, 90% é ferro. Difícil não ter um ponto de ferrugem, né? Porque assim, o fiscal, na realidade, ele pela habitualidade diária, de inspeções, eles acabam criando alguns vícios, rotinas que é peculiar, né? Então a gente tem que ter o bom senso. E sempre quando o fiscal vai logo, ele faz a inspeção e emite um relatório de intimação. E eu até pondero com meus fiscais, por exemplo, que o relatório de intimação por si só já é um documento que, para quem não conhece, causa uma certa repulsa. Você vê aquele termo, intimação. Poxa, fui intimado. Para que esse intimado? Às vezes, com uma simples conversa, uma simples orientação, você consegue obter o resultado pretendido. Eu tenho fiscais que conseguem dialogar e conseguem resultado. Mas eu tenho fiscal que não fica contente se não emitir um óbito de intimação. Mas eu não estou aqui para ajudar nenhum fiscal, longe disso, cada um trabalhando na sua área, do seu modo que acha correto. Mas quando chega para mim como diretor, o que eu pondero com o responsável legal pela academia, com o contador, com o advogado que vai pedir um esclarecimento? Você faz uma solicitação de prorrogação de prazo, pede uma exposição de motivo justificativa, que eu, como diretor, na realidade, no manifesto, geralmente, se for para revogar a questão do ato fiscal, ele é passível de revogação, sim, por questão de hierarquia, por problema. Então, o ato do fiscal não é um ato findo, é um ato passível de revisão. Por questão de hierarquia administrativa que preconiza o poder público. Qualquer ato fiscal que vocês surgirem, entra com pedido de consideração, prorrogação de prazo, é encaminhado para mim, eu analiso, verifico a conveniência e oportunidade e emito uma prorrogação de prazo, a mais no caso, ou indefiro se for o caso, mas sempre é possível recorrer a atos administrativos da administração pública. Isso a lei expressamente prevê. Como é que os pontos de acessibilidade para as pessoas com deficiência, como é que está sendo tratado isso? Então, acessibilidade, na realidade, é outro ponto neurálgico também. Isso me foi questionado, como você tocou nesse ponto, pelo Ministério Público, da promotora Luciana Rosa, na comarca de São José. Ela trabalhando com o terceiro setor, que envolve a questão das academias, do consumidor em geral. E ela veio da comarca de Lages, né, trabalhando há tempo na área criminal, porque eu tive muito contato com a parte de vigilância sanitária, na parte do terceiro setor. E ela encaminhou muitas demandas pendentes que estavam no Ministério Público de São José, que seria a 11ª promotoria, a 12ª ambiental do doutor. A 11ª promotora Luciana, ela me encaminhou algumas demandas questionando a acessibilidade em relação aos laboratórios clínicos de São José, não em relação às academias. Então, logo, eu vou esperar que isso vai chegar ao meu conhecimento. E, por certo, os fiscais vão logo
quando no momento da fase de revalidação, vocês sabem que é anual, né? O que acontece? A gente tem uma vara sanitária hoje, é válido por um ano. Quando o fiscal for fazer a inspeção da revalidação, por certo ele vai verificar a ausência da acessibilidade e vai intimar para se adequar. Mas isso não implica numa interdição, não implica numa multa. Primeiro você determina, ó, me dou um prazo de 30 dias para você providenciar uma rampa de acesso. Não se preocupa quanto a isso não. Você tem prazo para se adequar. Porque você tem banheiro, tem um monte de... Isso. São questões que demandam tempo e complexidade. Mas o fiscal, por bom senso, ele reconhece a atividade e vai ter que ofertar um prazo, né, que você consiga atender a contento. Né, porque também nós não podemos fixar um prazo de 5, 10 dias para você otimizar um banheiro ou uma rampa, tudo bem. As questões mais internas, estruturais, é complicado. A gente entende, às vezes, nem sempre a estrutura é de vocês. E nem sempre o proprietário dá liberdade. O contrato, às vezes, é muito limitado no contrato de aluguel. Ele prevê, por exemplo, hipótese de não fazer alterações. Vocês têm alguns questionamentos que deixam a desejar em relação à liberdade de atuar enquanto academia de estrutura física. Tive uma academia há pouco tempo, também que nos procurou, até foi passível de interdição, de que a academia não conseguia se adequar. Não porque ela não queria, mas porque o proprietário não deixava fazer as alterações dentro da estrutura física. E o rapaz venceu o contrato, há 20 dias para vencer o contrato. Eu não ia fechar a academia em 20 dias. Eu pedi que o fiscal em loco, ele verificou, não tinha um risco, né, sanitário, não teria. Então fechou os 20 dias, o que ele fez? Ele cessou a atividade naquela academia e alugou um outro espaço, hoje está trabalhando normalmente. Então são questões que têm que ser ponderadas para que não ofereça também um excesso por parte do poder público. O que a gente preconiza é a verificação do risco sanitário. Há risco, atuamos. Não há risco, oferecemos prazo, mas sempre buscando a questão da adequação. Isso é imprescindível, né? O foco educacional, depois com a cobrança, eventualmente com auto-interdição, multa, se for o caso, quando o privado se torna muito resistente ou omisso na determinação da vigilância. Certo? Isso é orientação para toda a diretoria de vigilância. Da vigilância sanitária? Sim, todos os fiscais são orientados nesse sentido. Desculpa. Júnior, é o seguinte, como eu te falei, eu como diretor, eu traço normativas. Só que eu não posso dizer como o fiscal tem que atuar. Não compete a mim. Não, você é diretor aqui de São José. Isso, de São José. Florianópolis, por exemplo, o diretor lá também tem essa mesma orientação. Acredito que sim. Eu, na realidade, eu estou aqui no município, mas eu sou da vigilância sanitária do Estado, né? Sou analista da União Pública do Estado, até nos conhecemos do Estado, né? E eu lá, eu fui responsável pelo núcleo de ações jurídicas da vigilância sanitária estadual, coordenador lá. Até eu que ajudei a elaborar o novo Código Sanitário Estadual, que tem votação, eu fui um dos coordenadores desse código. E eu, na realidade, vim para a Vigilância Sanitária Municipal a um convite do nosso secretário de Saúde, que também é do Estado, e para criar esse foco mais educativo na vigilância, esse foco educativo, orientativo e não repressivo, né? Claro, repressão sempre por necessidade, mas eu não desconheço a atuação da vigilância de Florianópolis, né? Mas essa normativa eu trago do Estado, trago também da Anvisa, porque hoje também eu faço parte da comissão da Anvisa, da parte de inspeção em produtos. Todo mês eu me reúno na Anvisa, eu sou parte do grupo gestor do trabalho, de Anvisa. Então a gente sempre traz orientações novas de como Brasília, como a Anvisa, como o Vídeo Estadual está se portando diante dos estabelecimentos de todos, né, que envolvem interesse de saúde, dentro dos quais a academia. Então, lá na Anvisa já é preconizado a questão da educação sanitária, o foco educacional. Daí vem para o Estado, vem para o município, e eu faço parte do grupo de Anvisa, acabo tendo essa ideia, e por formação mesmo, acho prudente a educação acima de tudo, e o critério preventivo também é muito importante. Tá? Não deixando de lado o foco da atuação da vigilância quando houver algum risco sanitário iminente. Certo? Uma dúvida, pessoal? Tá bom. Agradecemos o convite, a vida está à disposição para precisar, certo? Muito obrigado.